E sejam bem-vindos a uma das aulas mais importantes para você que está criando agentes de IA dentro da Trix. Os scripts, eles são a função principal, ele é o core do seu negócio e é o que vai fazer com que a Trix de fato haja como um agente de suporte ou SDR para o negócio que você está criando aqui dentro. E é de suma importância que você aprenda passo a passo como criar um script, porque uma vez que você faz isso para um negócio, ele vai ser exatamente igual para todos, tá? Então você precisa dominar a criação do script, porque é ele que vai fazer com que o seu agente desempenhe um papel importante no atendimento, tá? Se você configura errado, você vai encontrar bugs, você vai ter um pouco de inconsistência na comunicação e você não vai conseguir ter um resultado bacana. Se você começar com os Quatrix, que você entrar na tela do assistente, você não vai ter um script criado como esse exemplo que eu estou aqui. Então, para você criar um script, você vai clicar aqui em criar novo script e você vai ter essa primeira tela onde você vai poder criar um script automatizado utilizando a própria Trix para desenvolver ele. O script ele não é basicamente só um texto que a sua IA vai falar, um papel que ela vai seguir. O script ele precisa ser bem pensado em questões de conversão, tentar seguir alguma metodologia de vendas e você criando o seu script utilizando a Trix, ela vai utilizar o método Spin Selling, que é um dos métodos de venda mais eficientes do mundo para criar o seu script de atendimento. E para você criar o seu script utilizando a Trix, você vai precisar preencher apenas esses três campos. O primeiro campo vai ser para você falar um pouco sobre a empresa, tá? Sobre o que é o negócio. Depois você vai descrever o seu produto e todos os benefícios, né, que você fornece para o seu cliente. Então é muito importante que você consiga olhar bem a fundo do seu negócio para que você entenda como ele pode beneficiar o seu cliente. Então você vai colocar aqui nesse campo e depois você vai colocar basicamente quais perguntas são essenciais para você no seu negócio, tá? Que você precisa coletar do seu cliente antes de avançar no processo comercial, tá? Com isso aqui você consegue criar um script ou se você quiser criar um script do zero, tá? Você vai clicar aqui, criar script do zero e aí você consegue então você mesmo criar as etapas, tá? Então eu sugiro que vocês criem o script usando a nossa inteligência artificial que já está treinada para criar scripts de vendas e você pode depois ir modificando de acordo com o negócio do seu cliente, que vai ficar muito mais dinâmico. E olha só como em alguns segundos ele já me criou um script aqui com 8 etapas, né? Todas prontinhas já para você utilizar. Obviamente que você precisa olhar essas etapas para entender se elas fazem sentido, ver se você vai querer fazer alguma alteração na etapa, mas ele já criou o script aqui, ó. Você vira aqui no botão de edição, ele já tem aqui o nome e quando ele deve ser utilizado, tá? Então é importante você se atentar a essa informação aqui. O script, então, ele funciona passo a passo, tá? Ele vem aqui em etapas, tá? Primeiro ele vai fazer a primeira etapa, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Você pode reordenar as etapas, você pode criar novas etapas, você pode apagar etapas, tá? Clicando aqui em cima e colocar todo o conteúdo dessa etapa digitando aqui nessa janelinha do lado. Você também pode criar vários scripts, tá? Digamos que o seu negócio seja, por exemplo, uma clínica de estética que tem diversos serviços diferentes. Você tem serviços faciais, corporais, serviços de emagrecimento. Você pode vir aqui e começar a criar um script para cada negócio que você tem, para cada serviço que você tem. E aí nesse botão de edição você consegue dizer quando vai ser usado esse script, né? Use esse script quando o usuário estiver falando sobre Botox. Use esse script quando o usuário estiver falando sobre emagrecimento. E a Trix automaticamente consegue detectar o tom da conversa e seguir aquele roteiro, tá? Então é muito importante que você entenda o funcionamento desse script, tá? Como você cria um script com IA. Você também pode apagar um script depois, caso você não goste, caso você tenha criado uma versão nova, simplesmente vem aqui e clica para excluir o script e lembra sempre de atualizar aqui o seu assistente. Nós vamos fazer aqui uma outra aula dando dicas de como construir o seu script de vendas, porque é muito importante que você saiba como criar as etapas, quais são as regrinhas básicas para você fazer com que o seu assistente envie imagens, transfira atendimento, faça um agendamento, que se você não segue essa etapa, você vai acabar ali fazendo com que a gente cometa alguns erros, tá? Então essa aula aqui foi para te ensinar como que funciona a parte dos scripts, multi-scripts, como criar um novo usando IA. E o próxima aula você vai ver então todos os detalhes de como você vai criar os scripts e como você configura eles para ter o melhor desempenho.